Olá, tudo bem? Vamos continuar na nossa série de Heróis da Fé e hoje o nosso herói de Hebreus capítulo 11 está lá registrado em Hebreus 11, versos 8 e verso 17. Ele aparece duas vezes aqui. No verso 8 diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. E o verso 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra, saia da casa de seu pai e vá para uma terra onde Deus o mostraria. E lá fala também que Deus o tornaria uma bênção. A bênção relacionada a Abraão estaria voltada para a semente prometida e também a terra prometida, que é essa mencionada no capítulo 8, e a semente Isaque, que é mencionada lá no verso 17. Ambas as promessas foram sendo cumpridas e foram sendo apresentadas para Abraão conforme foi passando-se o tempo. Mas depois Deus mencionou que ele mesmo não entraria nessa terra, mas que ele teria essa semente. Abraão não acreditou, tentou dar o seu próprio jeito, e aí você conhece um pouco da história e sabe como surgiu Ismael, que é um dos filhos de Abraão. E quando chega no capítulo 17 de Gênesis, Deus vai reafirmar a mensagem e a promessa para Abraão, e Abraão ri de Deus. Não somente ele ri, como também a sua esposa Sara ri em Gênesis capítulo 18. Ambos duvidam do cumprimento da promessa de Deus, por acharem que aquilo ali seria algo milagroso ou talvez impossível deles terem um filho naquela idade. E com isso se passa o tempo e Abraão tem o seu filho e ele recebe o nome de Isaque, que significa exatamente ele riu. Então toda vez que Abraão e Sara falassem o nome de seu filho, eles lembrariam que eles duvidaram da promessa de Deus. Quando chegamos em Gênesis capítulo 22, nós vemos aquilo que foi mencionado em Hebreus 11, verso 17, a entrega de Isaque. E em Gênesis capítulo 22, Deus vai chamar Abraão para cumprir com uma função. E lá no verso 1 em diante diz o seguinte: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Nesses 3 versos do capítulo 22, nós observamos algumas coisas muito importantes. A primeira coisa é que Abraão se coloca em total disposição a Deus quando Deus o chama e ele fala: eis-me aqui, Senhor. Basicamente dizendo: estou pronto para servir a ti, meu Deus, pode dar a ordem. Uma segunda coisa que chama a atenção é como Deus fala a Abraão sobre a ordem. Ele diz: pega o seu filho, seu único filho, a quem você amas. E isso é muito interessante porque é a primeira vez que a raiz da palavra amar aparece na Bíblia é justamente aqui, em Gênesis capítulo 22, na ordem de um pai sacrificar o seu filho. E essa palavra sobre a questão de amor não aparece pela primeira vez na boca de um homem, mas aparece pela primeira vez na boca do próprio Deus, nos referindo também ao sacrifício de seu filho que ele faria no futuro. Mas continuando-se a história, mais à frente, no versículo 4, nós percebemos o seguinte: no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para juntos de vocês. O que chama muita atenção nesse verso é que Abraão sabia que ele tinha a ordem de sacrificar o seu filho. Parecia ser uma ordem absurda. Algo que é a primeira vez que Deus pede na Bíblia e a última vez que ele pede isso, o sacrifício de alguém dessa forma. E chama muita atenção como Abraão tomou essa ordem de forma espontânea e decidiu seguir a Deus. O homem que antes duvidou do milagre de que poderia vir o nascimento de seu filho, sendo sua mulher estéril e ele já de avançada idade,
agora confia que Deus pode até mesmo ressuscitar, fazendo um milagre para trazer o seu filho, o filho da promessa, de volta, mesmo sendo morto em um holocausto. A questão da dúvida apresentada no texto aqui mostra pra gente que a dúvida, em última instância, faz parte do crescimento da nossa fé. Duvidar não é pecado, questionar não é pecado. A dúvida também serve para o crescimento da nossa fé. Você conhece a história? Sabe que no momento do sacrifício, Deus falou com Abraão impedindo ele e forneceu um cordeiro para o sacrifício. E ali Abraão chamou aquele lugar de Deus proverá. Deus vai prover o sustento para você, Deus vai prover tudo o que você necessita e Deus provê a graça para você. Você pode às vezes duvidar, você pode às vezes questionar do poder de Deus, mas isso não é um problema, porque essas dúvidas e essas questões podem ser justamente para a utilização do crescimento da sua fé, assim como foi para Abraão. Creia em Deus, cresça em fé, creia em graça. Feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos fornece de crescermos em graça, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio às dificuldades. Às vezes damos risadas das suas promessas, meu Deus, porque às vezes nós não conseguimos acreditar no impossível e no milagre. Mas mesmo assim o Senhor prova o seu poder e mostra que o Senhor é fiel até o fim e continuará sendo por todo sempre. Muito obrigado por tudo. Conduza-nos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.